A ideia hoje, na verdade, o Mapper Idea está fazendo uma série de webinars e agora a gente vai fazer uma série voltada exatamente ao desenvolvimento de software, focado nos problemas que a gente tem, nas necessidades que a gente tem. E o primeiro é o ciclo de vida do software, que eu diria que é o que mais acontece com a gente, o que mais a gente necessita sobreviver durante esse tempo de ciclo de vida de software. E foi muito interessante porque, ao mesmo tempo, quando a gente começou a falar do ciclo de vida de software, né, a gente comparou muito com o ciclo de vida nossa mesmo, das pessoas, né? E até o nosso design fez uma brincadeira aí no convite e colocou uma mulher, uma gestante, né, como um fundo iluminando o código. E é mais ou menos isso, né? Se a gente pensar um pouco no ciclo de software, a gente vai ver que o ciclo de vida ele começa com a concepção, né? Os pais começam a idealizar um filho mesmo antes de qualquer coisa, eles têm as suas expectativas, tomara que seja loiro, olhos verdes, e a mesma coisa acontece com o software, né? A gente, num primeiro momento, a gente cria N expectativas em cima do software. Para quê? Para que ele supra as necessidades que nós temos no desenvolvimento. E para isso a gente precisa transformar essas expectativas em um projeto e, ao mesmo tempo, a gente tem que escolher uma tecnologia. E, ao final disso tudo, uma vez expectativas feitas, uma vez o projeto desenhado e a tecnologia, a gente precisa de uma equipe, né? Geralmente, no ciclo de vida, a equipe já é o pai e a mãe. E aqui a gente está começando a comparar um pouco essa questão do ciclo de vida. Então, quando nasce um software, ele já não tem mais expectativas, ele tem características, né? E são características de quê? De negócio e características da linguagem que a gente escolhe para trabalhar isso. E a equipe vai adquirindo o conhecimento, tanto em cima das características, quanto em cima do negócio, quanto em cima da linguagem. E a gente vai aprimorando. Então, o bebê nasce, né? Quando é que o bebê do software nasce? Ele nasce quando a gente faz o lançamento efetivo e coloca para funcionar. E a partir daí, ele tem que crescer. E o que acontece, né? Se a gente pensar num filho, ele vai ter todo o ciclo de crescimento dele, mas a gente olhando também o software desenvolvido também passa a ser um filho desta equipe. Então ele começa a ter problemas talvez de aprendizado, problemas talvez das expectativas não terem sido exatamente como quem usaria ao fim gostaria. As características dele podem ser um pouco diferentes da forma de usar, da forma de pensar, e a gente vai entrar num ciclo de evolução. E essa evolução, né, vem aprendizado, o negócio vai reaprendendo sobre as expectativas, sobre a necessidade, e vai criando um aprendizado em cima disso. A tecnologia vai evoluindo, porque às vezes eu preciso de recursos que eu não tinha visto nas expectativas e acabo pensando em recursos. E aí, com isso tudo, a equipe passa de uma fase de conhecimento para uma fase de experiência também. Primeiro, ela tem um conhecimento daquele software. Depois, ela começa a ter uma experiência em cima disso. E aí, nós vamos viver, na verdade, dentro do ciclo da vida, o maior tempo é a nossa fase de crescimento, desde que a gente nasce até que a gente efetivamente morre. E qual é a similaridade? O que é similar ao desenvolvimento de software, né? Quando a gente começa a falar do software, a gente tinha expectativas, características, tivemos alguns problemas e, de repente, vai ter problemas mais sérios que a gente poderia comparar com a vida humana, né? Com doenças. Então, um software ele pode morrer porque ele realmente não consegue atender determinadas coisas. Ele pode, por uma questão de mudança de negócio, começar a um negócio, a pessoa fica demente, né? O projeto, e o software também vai tendo uma demência que a gente vai tendo que evoluir. E a tecnologia vai envelhecendo. Com o passar dos anos, ou ela se aprimora e evolui para que a gente esteja bem atualizado, ou ela acaba envelhecendo também. E aí, na equipe, o que acontece? E isso hoje talvez seja um fator
mais dinâmico, né? Existe uma renovação da equipe. E o que acontece quando a gente acaba tendo uma renovação da equipe? A gente acaba perdendo um pouco do conhecimento, porque isso foi embora com as pessoas, a gente acaba perdendo um pouco da experiência com isso, e todo o contexto sofre, né? Então, esse aqui é um slide inicial só para a gente ter uma visão de que o ciclo de vida nosso, como ser humano, comparado a um ciclo de vida de software, tem bastante similaridade. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre, efetivamente, o ciclo de vida de software. No contexto geral, o software tem duas formas de nascer, né? Ou ele é um projeto do zero, e a gente começa com as expectativas, com as características, desenvolve o projeto e, ao mesmo tempo, a gente tem que escolher qual é o negócio e qual é a tecnologia que este projeto vai atender. Mas ele também pode começar com um renascimento, no nosso caso, né? Por quê? Porque eu posso já ter um software que ficou envelhecido devido à tecnologia, por ela não ter sido atualizada, ou por ela ter ficado obsoleta no mercado, e eu ter que fazer um renascimento desse software, pensando em redesenvolvê-lo ou simplesmente migrar o conteúdo legado. E aí, de novo, toda aquela fase depois do nascimento, depois do lançamento, seja ele através de uma migração, ou seja ele através de um desenvolvimento, ele tem a parte de evolução. E a evolução é contínua, né? A gente vai... Quanto tempo um software sobrevive? Quanto tempo ele atendeu um negócio e quanto tempo a tecnologia está eficientemente tratando esse negócio para todo mundo que usa. Então, em que um software evolui, né? Ele vai evoluir com base no negócio, ou seja, alterações de negócio. E aqui, se a gente pensar com o ciclo nosso de vida, né? As expectativas e as características têm que ser atendidas, e aí é um eterno aprendizado. A gente vai ter que melhorar o software com base no negócio. E, assim, o único caminho que pode levar um software a morrer é o negócio estar obsoleto. Ou seja, esse negócio mudou completamente e agora não atende mais, e não adianta eu ter um software onde ninguém usa. Agora, eu posso trabalhar a evolução na parte tecnológica. Então, a tecnologia, eu posso escolher uma tecnologia, por exemplo, vamos pensar no Java ou no PHP, ou em qualquer uma tecnologia, e ela ter evoluções contínuas, melhorias da própria linguagem. E eu preciso atualizar isso para que eu possa, de novo, estar contemplando o negócio com as necessidades dele, mas também estar atualizado tecnologicamente para o mundo atual, para que os usuários usufruam disso. Eu posso, em algum momento, olhar para a tecnologia que eu escolhi aqui no início e dizer assim, poxa, essa tecnologia não me atende mais. E eu ter que substituí-la, ou seja, eu escolhi uma tecnologia e, infelizmente, ela não está evoluindo como deveria para que o meu negócio tenha sucesso. Então, eu preciso substituí-la, e depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente isso. Ou eu posso ter realmente um baque, eu escolhi uma tecnologia e ela se tornou obsoleta. Eu vou contar para vocês que em 39 anos da minha vida, eu já convivi com algumas tecnologias que simplesmente morreram e eu tive que adaptar meu software para uma nova tecnologia. Por quê? Porque ali eu não conseguiria mais atender meu usuário, meu diferencial, às vezes, tecnológico, iria ficar aquém dos meus concorrentes, então eu tive que simplesmente trocar a tecnologia porque ela ficou obsoleta. E eu tenho também algumas necessidades, às vezes, de ter uma pluralidade de negócio, ou seja, eu desenvolvi um sistema, mas ao mesmo tempo aquele meu sistema encadeou um outro módulo, um outro sistema, e eu também quero atender, então eu preciso ter condições de trabalhar essa pluralidade, mas também eu posso ter a necessidade de ter
ter mais de uma tecnologia. Por exemplo, apostei num Java e cheguei numa empresa e o ambiente da empresa é todo Microsoft e não roda, eles não querem Java, eles querem saber que roda em .NET. E aí é uma decisão minha, às vezes, me tornar único de uma tecnologia, dizer assim, não, eu tenho Java, se você não tem esse ambiente, eu não posso te atender, mas geralmente no mundo dos negócios a gente quer atender a todos. Então a gente transformaria isso e depois até eu posso contar uma história da minha vida sobre isso. Então esse aqui seria a ideia do ciclo de vida do software, onde ele tem um nascimento ou um renascimento, ele tem toda a parte de evolução e tem uma parte de obsolescência do negócio que esse não tem jeito. O meu negócio não atende mais nada. Acabou. Esse eu posso jogar fora o sistema. Não. Agora eu posso pensar assim, não, eram pequenas alterações no negócio. Ok, então eu vou continuar evoluindo o meu negócio. Mas esse quadro mais é feito para quê? Para que a gente note que muitas vezes a gente coloca o foco no desenvolvimento. Poxa, a gente precisa fazer isso, a gente precisa ser ágil no desenvolvimento, a gente precisa ser ágil nas alterações do negócio. Temos que... Mas a gente esquece que o maior tempo que a gente passa desenvolvendo um software é em todo o trajeto dele, do lançamento dele até uma possível obsolescência. Então, esse é o maior tempo. E se a gente pensar nesse contexto, quantas pessoas vão passar pelo software? Quantas ideias colocadas? Que preocupações a gente tem que ter para estar confortável daqui a 3 anos em simplesmente continuar dando manutenção no software? Então, são preocupações que a gente tem que ter, principalmente nesse período que a gente cuida. Então, se a gente pensar num filho também, a gente vai colocar ele numa boa escola, depois vai tentar colocar ele numa boa carreira profissional para que ele tenha uma longevidade na vida. E o software é a mesma coisa. Quanto mais longevo ele for, quanto mais tempo ele perdurar no mercado sendo útil em negócio e atualizado tecnologicamente, mais aquele dinheiro que eu investi nele no início vai estar sendo retornado em benefícios, né? Onde você vai ganhando dinheiro com isso no teu dia a dia. Então, agora eu queria só voltar um pouquinho no tempo, a gente falar um pouquinho do Mapper Idea e depois nós vamos voltar nesse ciclo de desenvolvimento de software para entender no que o Mapper Idea pode contribuir também nisso. Então, voltando ao tempo, o Mapper Idea, ele é uma metodologia interna de desenvolvimento de software, não está ligado a nenhuma tecnologia, porque você pode escolher a tecnologia que você quer desenvolver seu software, mas ele é uma metodologia onde eu consigo mapear o projeto e mapear a arquitetura do software. E isso começou dentro da nossa fábrica de software em 2013, e a gente atendeu diversos projetos, que tem uma linha de tempo aqui, onde a gente colocou os principais projetos que a gente acabou participando com o Mapper Idea, quando ele era só uma metodologia interna. Então, ele é um produto que está sendo lançado no mercado, mas, ao mesmo tempo, ele é um produto que já tem uma história longa desde 2013, e a gente vem acompanhando quais são os ganhos efetivos que a gente tem por utilizar o Mapper Idea e a sua metodologia dentro desse ciclo de vida do software. Então, aquelas preocupações que às vezes a gente tem da sobrevivência do software, a gente começou a ver que dentro do Mapper Idea eu conseguiria solucionar isso de uma forma mais fácil. Então, essa é uma linha do tempo do uso dele com uma metodologia interna, e em 2019, alguns clientes começaram a sugerir que a gente transformasse esta metodologia e os próprios programas que o Mapper Idea tinha em uma ferramenta de mercado. Para quê? Para que os próprios clientes pudessem usufruir, uma vez que eles viram que a gente tinha uma agilidade muito grande no desenvolvimento do software e principalmente nessa manutenção do ciclo de vida. Aí o que aconteceu em 2019? Vamos começar a pensar num produto e preparar ele para o mercado. Então ele começou a ser pensado em 2019, finalzinho do ano, e em 2020 a gente realmente fez uma revisão de patente,
fez todo um planejamento, porque uma coisa é eu usar ferramentas que eu criei, e outra coisa seria botar dentro da casa de vocês para vocês usarem. A gente tem que pensar em treinamento, a gente tem que pensar em melhorias de uso, em usabilidade, em um contexto todo que é a preocupação de quem vai usar efetivamente o software. E agora, 2021, no primeiro semestre, a gente já fez um MVP de mercado, fez um teste efetivo no mercado. Pegamos alguns clientes e colocamos o Mapper Idea para efetivamente rodar dentro das casas sem a gente estar no dia a dia junto com os clientes, para que a gente pudesse exatamente medir necessidades, medir melhorias e trabalhar isso. E agora, no segundo semestre, realmente a gente está saindo para o mercado para começar a vender o Mapper Idea. E a gente tem algumas ideias de futuro, pensando em criar uma comunidade, que depois, talvez, mais no final, vocês vão entender, é uma comunidade que vai poder disponibilizar e trabalhar arquiteturas de software nas mais diversas linguagens e pode até comercializar ou pode simplesmente disponibilizar para que outras pessoas usem. E em 2023 a gente pensa numa internacionalização. Por que uma internacionalização? Porque como nós somos uma ferramenta aceleradora de desenvolvimento de software, a gente já chamou atenção em desenvolvedores de outros países que estão buscando a mesma coisa: produtividade, assertividade, longevidade na manutenção dos sistemas. Então, a gente tem que realmente pensar nisso e colocar para fora do Brasil. Como uma ferramenta low-code, que hoje já existe no mercado, como uma ferramenta no-code, onde eles têm a atuação mundial, né? O problema do desenvolvimento de software não é exclusivo da sua cidade ou da sua empresa. É um problema genérico que existe no mundo inteiro e o Mapper Idea resolve esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: se eu quero produzir software, se eu quero ter velocidade, eu não posso mais pensar no trabalho manual. O trabalho manual é legal? Sim, é bom. Por quê? Porque a gente toma conhecimento de como usar uma determinada linguagem, pode fazer testes pontuais, mas e quando eu tenho um sistema com 600 classes, com não sei quantos programas de consulta, com não sei quantos programas de atualização, como fica essa manutenção? Quanto realmente eu posso pensar em continuar de forma artesanal? Por que eu falo artesanal? Porque a forma como eu comecei há 39 anos atrás a programar sistemas continua sendo exatamente a mesma. Eu tenho uma linguagem, eu tenho um computador e tenho uma pessoa. Essa pessoa tem horas finitas no dia. Teoricamente, elas têm 8 a 6 horas por dia de trabalho, mas hoje em dia, com tantas reuniões, com isso, com aquilo, a gente acaba sendo produtivo aí, sei lá, num total de 8 horas por dia, 5 horas. O resto são 3 horas para administrar, para conversar. E o Mapper Idea, dentro da filosofia dele, ele foi feito para ser usado 24 horas por dia, 365 dias por ano, de forma automatizada, codificando software. Hoje, nós já temos números efetivos onde a nossa produtividade passa a ser de 5 a 16 vezes mais rápido do que um ser humano. Em determinadas situações, a gente chegou a 16 vezes. E depois eu vou citar esses casos um pouquinho aí na conversa que a gente vai ter adiante. E a gente pensou exatamente na evolução desse trabalho artesanal para uma indústria 4.0. É uma coisa que eu sempre converso e comento com todo mundo. Nós, da área de tecnologia, nós temos o poder de simplesmente aumentar a produtividade de todos os nossos clientes, seja ele na área financeira, seja no faturamento, seja numa parte cadastral, seja na área de indústria. Nós automatizamos tudo o que o nosso cliente faz, mas nós continuamos a fazer a nossa codificação de forma manual. Por mais que a gente crie algumas classes, crie algumas funções, crie algumas coisas para otimizar isso, mas o trabalho continua sendo manual, onde uma pessoa faz isso. Então, a primeira premissa que nós tínhamos quando foi criado o Mapper Idea foi criar algo que automatizasse o desenvolvimento de software. Mas não simplesmente automatizasse, né?
porque a gente pode olhar hoje no mercado o que tem de low code, e você vai ver uma automatização já? Vai. Mas você vai ver outras deficiências nessa geração de software. E aqui a gente quis eliminar. Como? A gente criou uma máquina virtual, claro, né, de fazer programas, onde ela tem duas entradas. Uma entrada que é o projeto em si, onde eu vou desenhar o projeto, onde eu vou colocar minhas tabelas, onde eu vou colocar meus domínios, onde eu vou colocar minhas regras de negócio, onde eu vou fazer as minhas funções, onde eu vou fazer todo o meu contexto que envolve o projeto sem pensar em tecnologia. Qual é a tecnologia que eu vou usar nesse primeiro momento? Não sei. Eu vou simplesmente definir o projeto. É uma forma de você definir o projeto e abstrair tecnologia. Por que a gente pensou exatamente em abstrair tecnologia nesse momento? Porque a tecnologia é mutável. Tanto que, se vocês lembrarem daquele quadro inicial ali do ciclo de desenvolvimento de software, nós tínhamos um ponto falando da evolução do negócio e nós tínhamos 5 outros pontos falando da evolução da tecnologia. Do negócio, a gente pode até ter mais domínio, porque a gente vai ter conhecimento, vamos ter usuários, vamos conversar e vamos traçar um caminho para evoluir o negócio. É mais controlável. Mas quando eu falo da tecnologia, eu não tenho domínio sobre ela. Por quê? Porque simplesmente o fabricante dela pode chegar um belo dia e dizer assim, essa tecnologia está descontinuada. E toda a tua aposta em criar um sistema caiu por terra. Eu tenho um exemplo bem clássico e que eu vivi. Eu gerava um sistema em Visual Basic e a Microsoft tinha na época um Visual Basic e tinha um Visual Fox Pro. E qual era a aposta de todo mundo que programou Visual Basic na época? Que esse Visual Basic iria continuar e o Visual Fox Pro fosse morrer. Ia ser descontinuado. E já tinha pessoas que já estavam trocando seu sistema de Visual Fox Pro para Visual Basic. E o que aconteceu? Exatamente o contrário. Todo mundo que apostou no Visual Basic caiu por terra. Por quê? Porque quem sobreviveu foi o Visual Fox Pro. Lá eu tive que reescrever todo o meu sistema de novo. Então, a gente não tem domínio sobre tecnologia. E eu trabalhei 8 anos na IBM, no meu início de carreira, fazendo exatamente migração de plataforma. Então, eu via quanto a IBM matava seus próprios softwares. De repente, ela lançava uma linguagem e, de repente, essa linguagem já não existia mais porque ela já tinha feito uma outra, e assim foi, e a gente não tem domínio. Então, o segundo cartão que tem aqui é o cartão da tecnologia. É o que a gente vai ensinar como a máquina deve codificar os programas. Por que essa preocupação de como a máquina... Eu poderia ter um framework pronto e fazer vocês gerarem. Mas isso já existe no mercado. Se você for uma ferramenta low code, no code, high code, ela já vem nesse formato. Ela vem com framework. E qual é a maior reclamação de todo mundo? Puxa, esse código final é um lixo. É um lixo? Não, ele tá simplesmente num padrão diferente daquilo que você está acostumado a usar, daquilo que você usa como melhor prática. Está errado? Não. É simplesmente, só que quem pensou nessa arquitetura de software foi o engenheiro, por exemplo, da OutSystems de Portugal, do Genexus do Uruguai, da Maker da Bahia, da Cronap de São Paulo. Eles pensaram na arquitetura de software. É a melhor prática? É como você gostaria de usar? É como o teu negócio adere melhor? Não sei. Então, por isso que o Mapper Idea veio para que você pudesse ensinar e criar dentro dele um mapa onde você tivesse a tua programação como você quer que saia em Java, a tua programação como você quer que saia em PHP, e assim por diante, em qualquer linguagem. Então, a gente criou uma máquina onde você define como você quer a arquitetura de software, você define o projeto, ela tem uma técnica chamada Match, mas também trabalha com inteligência artificial, gerando as linguagens que você determinou. Então, se eu tenho aqui
um sistema, e aqui eu tenho um mapa de Java e um mapa de .NET, o que vai acontecer do lado de cá? Ele vai gerar Java e vai gerar .NET. E assim é. Então, é uma máquina de codificar programas. Que, se você quiser, ela vai trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. E aqui a gente pensou exatamente na história do pai e da mãe, né? Então, quem é o pai de um projeto? É um negócio que interessa. Na verdade, se você pensar bem, qual foi o teu cliente que exigiu uma tecnologia? Ele pode exigir por causa de ambiente, não por causa de execução. Ele pode exigir porque o ambiente dele é Microsoft, porque o ambiente dele é Linux. Então, ele vai escolher, mas ele não vai te dizer, precisa ser Java, precisa ser Node, precisa ser PHP. Não, ele não vai te dizer isso. Mas o negócio, ele quer que atenda tudo. Então, a gente tem o pai, que a gente chamou de negócio, porque é o negócio, né? E a mãe, que é a arquitetura do software. Então, a gente pensou exatamente em, primeiro, separar isso, porque eu posso ter uma equipe focada no negócio, e aqui são analistas de negócio. E posso ter uma equipe focada montando a melhor arquitetura para codificar programas. Isso aqui também vai gerar uma mudança na formatação das nossas equipes, provavelmente. Por quê? Porque eu vou ter muito mais pessoas trabalhando com negócio e pessoas que vão definir ou vão aprimorar a arquitetura. E o Mapper IDEA vai codificar os programas. Então, olhando desse contexto, a gente já tem uma diferença grande aqui na questão de como pensar o desenvolvimento de software. Então, agora eu vou voltar um pouquinho a cada problema que a gente vive na evolução do desenvolvimento de software. Primeiro ponto é assim, tem um sistema que está ultrapassado, e aqui eu posso citar 2 exemplos que depois vão cair em outro lugar, né? Mas vamos citar um. A gente está fazendo, nesse instante, 2 migrações de plataforma de sistemas que estavam escritos em outras linguagens. Um primeiro estava desenvolvido em Oracle Forms, e todo mundo sabe que Oracle Forms foi descontinuado. E qual era o teu caminho natural após isso? Você programar em Apex. Mas o cliente resolveu assim, não quero mais ficar na mão desse fabricante. Por quê? Porque ele acabou de me dar um tiro no pé. Em vez de ele evoluir a linguagem Oracle, o Oracle Forms, ele me mandou ir para um outro caminho. Se eu tenho que ir para um outro caminho, eu posso escolher para qual caminho eu vou. Então, o que ele definiu? Eu quero passar todo o meu sistema para Java. Então, ele está saindo do Oracle Forms, indo para Java. O que nós temos no Mapper IDEA? Nós trabalhamos com uma engenharia reversa também, que vai ler as tuas bases de dados, vai trazer tuas regras de negócio. Claro que isso aqui é um serviço, né, onde a gente tem que estudar. Por quê? Porque também a gente tem que pensar o seguinte, nem todo o sistema está 100% bom no passado. Às vezes a gente tem que aproveitar e rever, né? E eu, como trabalhei na IBM, numa divisão que era só de migração de plataforma, onde a gente fazia downsize de sistemas do mainframe para S400, para RISC, a gente via muito disso. Tinha coisas que estavam desenvolvidas lá no passado que estavam pensadas como o passado funcionava. E não adianta você trazer para o futuro, porque você vai botar uma tecnologia nova em cima de um negócio velho. Ou seja, você não modernizou nada. Você simplesmente colocou ele para funcionar em outra tecnologia, mas não aprimorou nada. Então, a gente tem uma engenharia reversa e tem um trabalho que é feito a 4 mãos, né? O cliente e nós, onde a gente vem trazendo isso, e aqui a gente tem alguns ganhos significativos. Por exemplo, esse cliente do exemplo do Oracle, ele é um cliente que levaria 6 anos para migrar o sistema dele, dentro de uma estimativa deles mesmos, com 5 pessoas, e a gente está fazendo com o Mapper IDEA em 1 ano e 5 meses, talvez podendo ser menos tempo ainda, devido a gente estar conseguindo trazer mais do que eles esperavam. E esse número, por exemplo, a gente tem um número que eles mesmos estabeleceram, onde eles estão trazendo
95% do software de forma automática. Isso vai te gerar o quê? Primeiro, vai te gerar agilidade na migração, vai te gerar uma documentação automatizada em cima do mapa de negócio e vai preservar o conhecimento que estava lá atrás. E você pode também alterar isso. E, ao mesmo tempo, ele tem a equipe dele, hoje, uma equipe de desenvolvedores, pensando exatamente qual é a arquitetura que ele quer trabalhar com Java, quais as definições, como ele cria classes, como ele cria os padrões de tela. E ele, e aqui quando a gente pensa na migração, a gente tem como um fator muito importante a liberdade da escolha tecnológica. Como a gente dividiu negócio e arquitetura, e isso aqui se rompe no migrar, porque geralmente quando eu estou migrando é porque a tecnologia se tornou obsoleta, eu preciso pensar aqui de que forma que eu quero que esses produtos, né, trabalhem. Além disso, se a gente pensar hoje em linguagens que estão no mercado como low code, high code e coisa e tal, a gente também teria que fazer esse trabalho de migração. A gente também teria que tentar fazer uma engenharia reversa, e geralmente não é feito. Mas a pior parte é que você ficaria sob o guarda-chuva de uma empresa que vai determinar quais são as tecnologias que é possível você migrar. Então, se você fosse pegar, por exemplo, GeneXus hoje, você teria que migrar para Java ou .NET. E se eu quisesse migrar para PHP? Não, não dá. E se eu quisesse migrar para Python? Não dá. Se eu quisesse migrar para Node? Não, não dá. Por quê? Porque ela já vem com os frameworks prontos para você. E isso facilita? Facilita. Mas, de novo, te condiciona a seguir uma regra de um fabricante. A ideia do Mapper ID é que você pode estabelecer a tecnologia que você quiser. Se hoje a tecnologia nascer, você pode amanhã ir atrás do conhecimento de como ela funcionaria e padronizar isso num template de codificação da arquitetura dessa nova linguagem. Você pode se preocupar em aplicar melhores práticas, porque você está criando arquitetura, e ao final disso tudo você vai ter um software novo, baseado no negócio que foi extraído da engenharia reversa, codificado exatamente como você codificaria, no seu padrão de codificação. Por que a gente fala muito do seu padrão de codificação? Porque a gente sabe hoje, né? Se você tiver 10 programadores, talvez você tenha 10 programas distintos. E aqui você vai ter sempre todos dentro de um mesmo padrão, porque a máquina vai codificar de uma forma padronizada. Então, esse migrar o legado, é o fim de um ciclo de vida, porque você está, queira ou não queira, pensando em reescrevê-lo numa nova tecnologia, e é o reinício do ciclo de vida de um novo software, né? Um software que estava escrito de uma forma e passou a ser escrito em outra tecnologia. O projeto para desenvolver é quase a mesma coisa, só que ao invés de eu ter uma engenharia... Vamos pensar assim, eu tenho todo um negócio e eu vou começar a escrever um projeto. Então, esse é um início. Você vai pegar um projeto, como você faria em qualquer sistema, seja ele à mão, ou seja ele numa ferramenta low-code, e você vai começar a detalhar o projeto nos padrões nossos de mapas mentais, que vão servir para você definir toda a base do negócio. A documentação vai ser automática, feita aqui. Por exemplo, se a gente pensar o próprio Mapper ID, a documentação do Mapper ID é gerada pelo próprio Mapper ID. Por quê? Porque a gente criou uma arquitetura no padrão do Sphinx do Python, e a gente aproveita toda a definição feita do Mapper ID e gera a documentação em Python, por exemplo. E vai preservar de novo esse conhecimento, por quê? Porque esse conhecimento vai estar aqui 100% mapeado. Ele está mapeado nos nossos sistemas atuais? Tá, se a gente abrir todos os programas, vai estar lá mapeado, mas isso não serve muitas vezes de documentação, né? O desenvolver projetos, a gente tem que pensar assim, que a documentação ela tem um momento que ela é mágico, onde o projeto e a documentação estão 100% iguais. Aí o produto começa a evoluir, o negócio começa a evoluir e a documentação vai ficando para trás, né? Na questão da arquitetura, a mesma coisa de migrar.
eu tenho a liberdade da escolha tecnológica, eu poderia desenvolver esse projeto em qualquer linguagem. Eu posso, com a minha equipe, pensar nas melhores práticas. E aqui também tem um outro ponto interessante, que assim, ao invés de eu tenho uma equipe hoje boa em Java, mas vamos pensar que eu quero pegar um mentor bom de Java, que tem no mercado, o que eu conheço, para que ele me ajude a estabelecer as melhores práticas dessa codificação. E, de novo, eu vou ter o meu padrão de codificação. Até aqui, é como se a gente estivesse pensando no início do sistema. Ou eu migrei um legado, ou eu iniciei um projeto do zero. Então, nesse momento aqui, nós estamos fazendo o lançamento de um produto, né? Vamos começar a evoluir ele. Então, a evolução mais comum é o quê? A evolução do negócio. Dá para tirar esse campo daqui? Dá para colocar esse campo diferente na tela? Dá para fazer essa consistência? E isso tudo você vai alterando no mapa de negócio. Você precisa, nesse momento, alterar alguma coisa da arquitetura? Não. Você já tem a arquitetura definida do teu desenvolvimento e você não precisa fazer nada disso. Você vai alterar o teu negócio e a máquina do Mapper ID vai pegar este negócio que você alterou, essas categorias, classe, sei lá, aquilo que você tem aqui de definição e vai aplicar de novo a arquitetura que você já tinha. Esse cliente, por exemplo, que a gente está migrando do Oracle, foi interessante porque no meio da migração eles tinham que desenvolver um módulo novo e adotaram o seguinte, então, já estou usando o Mapper ID, né? Então, eu já vou fazer ele dentro do Mapper ID. O que eles fizeram? Eles já tinham a arquitetura que eles estavam fazendo a migração, eles simplesmente desenharam esse novo módulo e mandaram codificar. E saiu a geração de toda a codificação dos programas desse módulo através do Mapper ID. Tá? E aqui a gente teve uma estatística muito legal, porque eles chegaram a nos apontar que deu 7 vezes mais rápido do que se tivesse feito com pessoas desenvolvendo o sistema baseado em negócio, baseado em arquitetura. E aqui, o mapa, né? O mapa de negócio. As alterações são dinâmicas. De novo, a documentação sai automática, porque já é uma documentação. A documentação que a gente tem do projeto é a documentação que pode sair do sistema. E a preservação do conhecimento. Por que a gente reforça tanto o preservar o conhecimento? Porque as pessoas podem ter começado a mudar na minha equipe. Saiu o Reginaldo, entrou o João. E como é que o João vai fazer isso? O João vem aqui e está tudo documentado, e está tudo feito, e ele não tem que simplesmente abrir o programa ou observar os impactos que isso vai gerar dessa mudança. O Mapper ID vai cuidar disso. Por quê? Porque você já tem o negócio mapeado e você tem a arquitetura mapeada. Então, essa aqui é a parte mais comum. Começamos a ter uma parte que também é comum, mas não é tanto. É o quê? Você escolheu uma determinada tecnologia e ela agora está na versão, lançou uma versão nova. Geralmente o que acontece, e isso se a gente botar a mão na cabeça, a gente vai ver que muitas vezes a gente opta em não avançar uma release de algum produto que nós temos, de alguma tecnologia aplicada ao produto. Por quê? Porque isso vai nos custar 600 horas para reprogramar a alteração, para alterar, para testar, para fazer tudo. E a gente acaba ficando defasado uma versão. Putz, aí passou mais 6, 7 meses, veio outra versão. São mais 300 horas. Puxa, complicou-se. Antes eu não conseguia fazer 600 horas, agora eu vou fazer mais 300, 900 horas para colocar ele na nova release da minha tecnologia. E muitas vezes isso vai virando um repassar. Ou a gente toma a decisão de fazer toda essa arquitetura e de mudar ela, né, de fazer a atualização da release da tecnologia, ou a gente vai ficar defasado. E vai chegar, isso eu cansei de ver, eu visitei clientes que o produto já estava na versão 10 e, infelizmente, a release estava na versão 2, e ele não tinha mais como avançar, porque a mudança era tão grande. E por que a gente não muda essa release da tecnologia? Porque ela custa caro e não tem ninguém pagando.
Se a gente pensar, não tem ninguém pagando. Isso é um custo que nós temos e que a gente tem que assumir. Se a gente tornar isso, dificultar isso, cada vez mais vai aumentar a defasagem disso. E o que a gente pode chegar aqui? Chegar a um ponto onde essa tecnologia tem que ser substituída. Porque é mais fácil substituir por uma nova do que aplicar todas as releases que tem. E, de novo, aqui. Quando eu estou aplicando uma evolução de tecnologia, o que eu faço? Eu tenho a arquitetura 1, criada lá, meu mapa de como eu quero que saia a codificação. Eu venho aqui, posso copiar esta para esta e fazer a alteração em cima da outra. Ou seja, meu sistema continua rodando negócio que não mexeu nada com a arquitetura anterior. Quando eu me sentir confortável, que eu já defini todas as alterações aqui, eu peço para o Mapper ID pegar o mesmo negócio que não foi alterado e gerar com base nessa segunda tecnologia. Na verdade, na release da tecnologia que eu tinha. E o que ele vai fazer? Vai escrever de novo todos os programas que contemplam o negócio de forma integral, baseado nesta aqui nova. Posso fazer todos os meus testes, posso validar tudo, e em um belo momento eu posso vir aqui, elimino a release anterior e atualizo o meu software para a release atual. Quanto custou isso aqui de tempo? Talvez a gente pensando assim, a grosso modo, né? Vamos pensar se fosse um trabalho, a gente já teve trabalhos similares de ser 600 e poucas horas para mudar uma release de software e a pessoa perder 40 horas aqui mudando os padrões. Por quê? Adaptando os padrões para os benefícios que veio da release. Fez em 40 horas essa mudança, em 15 minutos estava tudo reescrito de novo pela máquina. E aí foi só testar e validar. Então, se a gente pensar bem, muitas vezes a gente fica travado na evolução da tecnologia, e a tecnologia a gente não pode menosprezar, porque as melhorias que vêm, elas vêm com melhoras. Ou melhoras de segurança, ou melhoras de performance. E se a gente não aplicar, elas vão ficar defasadas. Então, a evolução da tecnologia. Eu posso querer substituir uma tecnologia. Por que substituir? Nós temos um caso agora que a gente está migrando, que é exatamente uma substituição. A empresa apostou num framework, Total Cross, e ela acabou vendo que hoje ela não tem mais os benefícios da tecnologia. E ela começou a ver uma outra tecnologia que traria benefícios para ela e atualizaria o software dela, deixaria competitivo de novo no mercado. O que ela fez? Fez exatamente a mesma coisa. A gente pensar é a mesma coisa que a release. Eu vim aqui, tenho a arquitetura anterior Total Cross, meu sistema continua rodando em Total Cross, e ele veio aqui e criou uma arquitetura nova de software baseada em Flutter. Poxa, mas mudou totalmente. Total Cross para Flutter. Mudou totalmente. O que eu teria que fazer se eu estivesse fazendo isso de forma manual? Reprogramar tudo de novo. Reprogramar tudo de novo, vocês sabem quanto custa uma brincadeira dessa. Se a gente teve uma questão de tecnologia obsoleta de 6 anos para 1 ano e meio, isso aqui não deixa de ser a mesma coisa. Só que a gente está substituindo com as duas linguagens vivas. É uma opção que a gente tem. E muitas vezes o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer essa substituição. A gente vai continuar a ficar na tecnologia antiga até que ela morra e aí eu seja obrigado a fazer. Por quê? Porque isso aqui custa também. Então, crio um mapa de Flutter e eu tenho o meu sistema rodando em Total Cross, tenho o meu sistema rodando em Flutter. Poxa, gostei do Flutter, está 100% atendendo, passei pela equipe de teste, passei tudo. Posso vir aqui, eliminar isso aqui e não tenho mais o sistema em Total Cross. Eu criei uma substituição de uma forma fácil. Então, eu queria só que vocês fossem trabalhando isso. Quantas vezes vocês já tiveram que tomar uma decisão de mudar de tecnologia? Sem serem obrigados. Pouquíssimas vezes, né? Agora, vamos botar numa questão aqui também uma ferramenta, se ela fosse low code.
Você teria essa versatilidade? Não. Por quê? Primeiro, que eu não poderia mudar para Flutter. Hoje, nenhuma ferramenta low-code, high-code, no-code gera Flutter. Eu teria que ir para Java, para .NET e para mais alguma coisa que alguma estabelece. Mas, de novo, eu estaria dependendo da decisão do fabricante da ferramenta. Aqui, Mapper IDEA vai te deixar livre para você escolher a tecnologia que você quer. Obsolescência, que é o primeiro caso que eu estava conversando lá. O Oracle parou de evoluir. O Oracle parou, o Oracle tinha uma data onde ia parar o suporte, então toda a minha vida, todo o meu negócio desenvolvido e colocado sob a tecnologia do Oracle Forms, ia morrer. Ou eu ia ter que continuar com essa tecnologia obsoleta o resto da minha vida, e isso ia me trazer problemas, porque daqui a pouco a evolução que a própria web, que o mobile vem trazendo, vem atropelando todo mundo e os sistemas começam a ficar sem atender mais as necessidades dos usuários. De novo, Mapper IDEA, o que você faz? Eles criaram a arquitetura Java aqui, não mexeram em nada do negócio. Vamos pensar que isso aqui é um projeto que já esteja dentro do Mapper IDEA. Quando eu conversei com vocês lá na migração, falando que nós fizemos uma engenharia reversa do Java, do Oracle Forms para o Java, eu já trouxe o negócio para cá. Vamos pensar que agora ele esteja aqui com o Java e o Java morra. Não vai acontecer isso, tá, gente? Não, mas o Java morra. Ele vai criar um outro aqui, vai mudar tudo isso aqui para Node. Vocês viram como obsolescência, substituição e release é quase a mesma coisa? Na verdade, eu só estou pensando em ter a possibilidade de mudar. Então, quando a gente fala do Mapper IDEA, obsolescência morreu. Ele passa a ser uma substituição de linguagem. O que muda nisso? Eu não tenho mais que fazer uma engenharia reversa do negócio. O meu negócio já está 100% mapeado e uma palavra que foi muito usada, fica imexível. Ele vai estar aqui e eu vou estar trabalhando com a tecnologia obsoleta e vou estar trabalhando com a tecnologia nova que eu quero ir. E, de novo, liberdade da escolha tecnológica. Posso ir para qualquer tecnologia. Aquilo que eu falei talvez lá no início. Se a tecnologia fosse lançada hoje no mercado, você vai atrás de como fazer a arquitetura dela amanhã e você quer colocar dentro do Mapper IDEA, você vai conseguir fazer. Em qualquer outra ferramenta de low-code, você não faria isso. Você teria que estar determinado a ferramentas, as escolhas de tecnologia que eles têm. E às vezes, e eu tenho um caso muito simples, que eu tinha uma vez, trabalhava com low-code, e tinha um cliente que queria para Angular, e a própria fabricante falou assim, nós vamos para Angular. Só que levou 1 ano e meio para eles irem para Angular. Meu cliente acabou mudando na mão e perdeu toda a velocidade do low-code. Então, isso não acontece aqui, né? Então, esses são os passos, né? E vocês viram que isso aqui continua a mesma coisa. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho em Java, vamos pensar esse caso do meu cliente. Ele já migrou para Java, já migrou para .NET, porque agora ele também acha que .NET é melhor que o Java. Ok, cada um decide sobre a sua linguagem. Mas eu quero sobreviver com as duas ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero ter uma pluralidade de negócio e tecnologia. Eu posso ter N negócios, então poderia ter um software de gestão empresarial, um CRM, e quantos negócios eu tiver, quantos projetos eu tiver, eu poderia dividir isso aqui por módulos. Isso é uma característica tua decisão. E eu posso ter quantas tecnologias eu quiser vivendo lado a lado dentro do Mapper IDEA. Então, eu poderia ter o Java aqui, eu poderia ter o .NET, que eu já migrei numa questão possível de obsolescência,
e poderia ter aqui em Node, e poderia ter PHP, e poderia ter Python. E esse meu sistema 1 gerado em Java, gerado em Python. O sistema 2 gerado em .NET e gerado em... E, de novo, eu tenho uma total liberdade para tudo isso. E 100% disso aqui é feito à mão. Então, se a gente pensar nessa questão da pluralidade, por exemplo, se eu estiver programando à mão, o que acontece? Eu tenho que reprogramar negócio e arquitetura 100% à mão de novo. Se eu tiver numa ferramenta low-code, eu tenho que a arquitetura me condicionar à arquitetura da low-code. Se for uma arquitetura diferente disso, dançou. Ao final disso, se você estiver dentro de um low-code, você não tem a tua arquitetura. E se você pensar em sair disso, né? Não pensar também numa saída de uma tecnologia. O Mapper IDEA vai te deixar 100% dos códigos liberados e 100% escrito nos padrões da arquitetura que você fez. Tá? Então, esse período de sobrevida aqui, que eu repassei, né? Evolução de negócio, release, substituição, obsolescência e pluralidade, você vai trabalhar um Mapper IDEA como você quiser. Você pode ter quantos projetos você quer de negócio, abstraídos da tecnologia, e quantas arquiteturas você quiser, gerando cada um a qualquer tempo. Tá? E assim, a gente já teve alguns resultados alcançados. Tá? Uma alteração que levaria 678 horas de classes, por exemplo, melhorando a release, né? Pensada em 40 horas que a pessoa foi lá, alterou os padrões e isso foi reprogramado, todas as classes em 40 horas. Estimativas de 3 meses feitas em 3 semanas. Plataforma de BI criada em 6 meses. Construção de APIs complexas em dias. Conversão de sistemas legados estimado de 6 anos para 1 ano e meio. E na verdade, isso são realidades que você tem, né? E o que o Mapper IDEA se preocupa? Muito com agilidade, mas também muito com essa versatilidade de escolhas que você tem. Aqui, alguns diferenciais que a gente tem do Mapper IDEA baseado nisso, né? A gente tem uma agilidade de 5 a 16 vezes de produtividade. Você consegue preservar tanto o negócio, o conhecimento de negócio, quanto o conhecimento tecnológico. Por quê? Porque elas estão todas em mapas. Então, pensa hoje também, você tem a tua arquitetura de software e teu arquiteto de software vai embora. Ele deixou um legado, claro, né? Mas aonde está isso? Está no conhecimento dos programadores, está no conhecimento dos padrões, mas talvez vai chegar um outro arquiteto. Por que isso aqui é feito? Assim não, ele pode vir, olha, diz assim, isso aqui que o outro arquiteto de software fez, muito legal, que o pessoal combinou, mas agora tem uma melhor prática que eu posso mudar e melhorar a performance em cima disso. Então você pode aplicar isso e o conhecimento está todo documentado. E aí, como uma consequência disso, você vai minimizar o impacto no treinamento, vai minimizar o impacto no turnover das pessoas. Por quê? Porque a documentação existe. O impacto na documentação, por quê? Porque a documentação vai sair exatamente pelos mapas. E o impacto nos testes, porque nem tudo você vai acabar testando, né? Se a gente pensar que em determinadas situações você só alterou o software e não o negócio, você precisa se focar muito mais nas funcionalidades que tem a tecnologia, né? Então, você pode trabalhar isso de forma bem diferenciada, minimizando não só o ciclo do desenvolvimento, mas sim o ciclo todo do software, que seria testar, validar, colocar em produção. Equipe técnica, liberdade de escolha tecnológica, que isso, assim, a gente às vezes não pensa muito nisso, né? Por quê? Se eu desenvolvo na mão, eu tenho a liberdade de escolher qualquer tecnologia. Só que eu tenho o ônus de reescrever isso sempre. Se eu mudar a tecnologia, eu tenho que reescrever.
Se eu adotar hoje a tecnologia, eu tenho que escrever isso 100%. Então, se a gente pensar só no impacto de reduzir de 678 horas para 40, já é grande. Agora, pense numa migração, como a gente está fazendo aí, de 6 anos para 1 ano e meio. Quanto tempo se ganhou nisso? Quanto dinheiro foi economizado? Quanto teste? Então, a liberdade da escolha tecnológica para a equipe é fundamental, porque ela também pode escolher a melhor tecnologia e trabalhar em cima disso. A definição do seu padrão de negócios, como você quer que os negócios sejam definidos, e a definição do seu padrão de arquitetura. Por quê? Quando a gente tem o sistema na mão, a gente tem o nosso padrão de arquitetura? Temos. Eu estava falando esses dias com uma empresa de governo, ela tem 500, 600 programadores, e eles têm um manual de melhores práticas para arquitetura de software. E, ao final disso, antes de colocar na produção, eles têm um programa que faz um teste para ver se o programa desenvolvido foi desenvolvido naquela arquitetura padrão. Ele diz assim, Reginaldo, eu não consigo tirar 7,5 na nota. Meus programas nunca vêm 100% dentro do padrão de arquitetura e vêm padrões muito particulares. Às vezes eu devolvo e às vezes por uma questão de pressa isso vai adiante. E quando a gente for dar manutenção lá no futuro, eu vou ter que me preocupar com os problemas e dar manutenção em cima de um código criado onde não foi padronizado e onde foi pensado por outras pessoas. Outra parte é isso aqui, né? Eu acho que, como a gente vê, a maior parte do tempo a gente passa na evolução do produto, né? E se a gente consegue realmente facilitar tanto os negócios quanto os impactos da tecnologia, melhor, né? A gente pode estar sempre com o software atualizado. Como eu falei lá no início, o software só morre se ele não atender mais o negócio. Daí não tem jeito. Se for o negócio se tornou obsoleto. Mas se for por culpa da tecnologia, o Mapper Idea consegue fazer essas evoluções de tecnologia ficarem cada vez mais fáceis. E depois que você está dentro do Mapper Idea, você não pensa mais em obsolescência da tecnologia. Você pensa em substituição de tecnologia ou pluralidade da tecnologia, né? Então, ele potencializa o uso também de multiplataforma. Então, esses são alguns dos diferenciais do Mapper Idea. E aqui eu queria fazer só nós estamos entrando na reta final e depois a gente pode conversar um pouco, para que a gente pense nisso aqui, né? A transformação digital exige cada vez mais software. Na verdade, onde a gente não imaginava software há 5 anos atrás, hoje tem software. Tem coisas que a gente já está pensando no futuro. Então, cada vez mais nós vamos ter necessidades de software. Cada vez mais, o tempo da evolução tecnológica está diminuindo. Ou seja, eu cheguei a ser especialista em algumas linguagens por 10 anos. Hoje, a gente não é mais especialista de linguagem nem por 2 anos. Por quê? Porque ela também evolui, ela se reinventa. E a gente tem que conviver com isso. Então, as demandas por software são grandes, mas as demandas pela evolução tecnológica são também grandes. E o que falta hoje no nosso mercado? Está faltando mão de obra. Eu não vejo nenhuma empresa, nenhuma associação, que me diga assim, não, temos mão de obra sobrando na área de desenvolvimento de software. Na verdade, o que está acontecendo muito é que por essa escassez da mão de obra, o nosso software, principalmente quando a gente pensa como empresa desenvolvedora de software, a gente está perdendo lucratividade, porque os salários estão aumentando, a gente está pegando as pessoas a peso de ouro, o turnover está aumentando porque as pessoas estão sendo disputadíssimas. E como é que nós, como empresários, como dono de empresas ou gestores de TI, conduzimos isso para minimizar o impacto de custo também em cima de todo esse desenvolvimento de software? E o que a gente está vendo, na verdade, no mercado hoje, é uma corrida, né? E a gente fez algumas apresentações passadas, e eu voltei a usar esse slide aqui, onde a gente falava muito mais sobre toda essa parte de mão de obra. Quem vai ganhar essa corrida? Nós vamos conseguir gerar
tanta mão de obra quanto as necessidades de software aparecem, ou quanto as evoluções de software? Não. A gente não vai conseguir, a gente já não está conseguindo. Hoje, estatísticas da Brascom no Brasil apontam que a gente tem uma defasagem de 24 mil profissionais por ano. Na verdade, isso é muito mais, porque eles estão contabilizando aqui só profissionais que se formam em relação a profissionais empregados. Mas quanto de mão de obra realmente hoje está faltando no mercado? Todas as empresas têm suas faltas. E além disso, a gente agora com essa pandemia, nós estamos sofrendo de um outro mal. Antes a gente, para mudar de emprego, a gente tinha que mudar de cidade, então a gente pensava muito nisso, né? Hoje, o cara da Europa está contratando o cara no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, e está pagando a peso de euro, ou nos Estados Unidos a peso de dólar. E a gente vai continuar num ciclo tentando gerar mão de obra para suprir as necessidades de software. Só que a gente esquece várias coisas que a gente, se a gente olhar lá naquele início hoje da apresentação, a gente fala do ciclo de vida, né? Então, quando a gente fala da equipe, a gente fala, em um momento a gente dá o conhecimento, então vamos ensinar eles a programar nessa tecnologia, vamos ensinar eles a programar esse negócio, mas falta para eles ainda a experiência, a vivência, o dia a dia que a gente já calejou. E que isso nenhuma empresa, nenhuma faculdade forma. E isso leva um tempo. Só que como tem o ciclo do turnover sendo enorme no mercado, a gente não consegue mais ter domínio sobre isso também. Ou seja, essa geração de mão de obra vai perder para a necessidade de software. A gente vai pagar custos cada vez mais caros dos profissionais bons, e não estou falando que eles não devam ganhar mais, mas isso também a gente tem que pensar como empresário que está achatando a nossa curva de resultados. E a necessidade de software vai vencer, sem sombra de dúvida. Então, como uma mensagem final, e talvez eu vou contar a mesma história que eu contei no último webinar que eu fiz, né? Eu acho que hoje as empresas de tecnologia em geral, com a história de gerar mão de obra, elas estão naquela lenda do sapo que está dentro de uma panela de água quente, né? Ele está fervendo, está faltando mão de obra, eu tenho uma necessidade de software, está faltando mão de obra, a água está esquentando, ele vai morrer um belo dia, e quando ele estiver à beira da morte, ou à beira de talvez ter que migrar o seu software, ele não vai se tornar obsoleto e ele vai ter que gastar muito mais do que ele imagina. Então, a gente queria deixar uma mensagem para vocês. Primeiro, assim, o Mapper Idea, ele é uma ferramenta que realmente tem 8 anos de uso interno. Está sendo lançada no mercado agora. Experimentem. Experimentem porque ela é diferente de uma ferramenta low-code que a gente reclama tanto. Eu acho que todos vocês têm algumas objeções em cima de ferramenta low-code, porque não é arquitetura, porque você não tem domínio, e o Mapper Idea te deixa fazer isso. Nós, como profissionais também, a gente tem que pensar em produtividade. E a gente não consegue mais ser produtivo, porque a gente tem inúmeras reuniões no dia, a gente tem inúmeras atividades que são além do codificar programa. E o mais importante é o negócio. E o Mapper Idea consegue trazer essa produtividade de 5 a 16 vezes. Se fosse em qualquer outro negócio, um discurso de vocês para os clientes de vocês diriam assim: você vai ter uma produtividade de 5 vezes na sua produção de software. É esse argumento que você usa para vender, mas não é esse argumento que você está usando para aprimorar a tua empresa de software. Então, o Mapper Idea traz isso, e a gente quis deixar isso aqui. Hoje, a gente falando em velocidade, aquilo que está mais palpável na nossa cabeça, né, é um carro de corrida. Então, pense no Mapper Idea sendo um carro de corrida futurístico ainda. Eu diria que ele está a alguns passos na frente de ferramentas low-code, mas está também a alguns passos de ferramentas depois que vão gerar 100% baseadas em inteligência artificial. A gente está no caminho, só que a gente está fazendo uma coisa
que as ferramentas de inteligência artificial gerando codificação não estão fazendo. A gente está aprendendo com o ser humano da forma certa, para que ele construa a sua arquitetura de software boa, né? E dentro das suas melhores práticas, e aplicando conceitos de inteligência artificial. A gente viu algumas notícias aqui nas semanas passadas que essas ferramentas que geram só baseadas em inteligência artificial pegaram códigos prontos e criaram outras codificações que tinham sugestões, meras cópias, ou seja, sem ter inteligência. E a gente sabe que existe no mercado N qualidades de softwares que foram desenvolvidos. Se a inteligência artificial só aprender em cima do que está errado, ela vai gerar errado também. Esse foi um cuidado que a gente tomou. A gente primeiro aprimora com o conhecimento humano e usa as técnicas para, sim, agilizar a codificação. Então, essa é a nossa mensagem. Queria agradecer a todos vocês, vou deixar meus contatos aqui e vou abrir a perguntas. Se alguém tiver alguma coisa a perguntar, alguma coisa a falar, fiquem bem à vontade, que a gente está aqui para discutir um pouco disso tudo. Oi, Reginaldo. É Ulisses. Oi, Ulisses. Tudo bem? Tudo tranquilo. Reginaldo, eu entendo que cada vez mais, para utilizar o MapperID de uma forma mais produtiva, a gente tem que pensar em analista de negócios e não em desenvolvedor, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, a gente estava discutindo esses dias, Ulisses, e foi boa a tua pergunta, porque a gente estava discutindo com o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia. Na verdade, o MapperID traz um pouco da mudança da profissão na área de desenvolver sistemas. As pessoas vão ser mais analistas de negócio e você talvez tenha um comitê dentro da tua empresa que seja o comitê que vai criar arquitetura de software. E não vai ter um monte de gente programando. Esse é a outra dificuldade que isso leva, porque quando a gente pega pessoal mais experiente, né? Quando a gente está falando do analista de software, pelo menos ele tem que ter tido essa vivência de já ter passado pelo trabalho de desenvolvedor, né? A gente não agora que a gente está começando a mudar esse conceito de criar analista de negócio primeiro do que o desenvolvedor, né? Vamos dizer assim, são conceitos diferentes, estão mais, eu diria que está mais ligado à parte de projetos e coisas do tipo. Mas quando a gente vai falar com os desenvolvedores, a gente tem uma restrição, e eu particularmente estou vivendo esse problema. Você sabe que a gente está querendo implementar o MapperID aqui como uma ferramenta, e a gente tem o desenvolvedor, o cara que já passou por uma etapa de desenvolvimento, ele se vê como eu sou um desenvolvedor de .NET, de PHP, ou de Ruby, ou de Java, ou coisa do tipo. Ele não quer usar uma ferramenta low-code, que é o MapperID é um pouco diferenciado, mas a ferramenta é uma ferramenta low-code. Ele não quer ir para isso porque ele acha que ele vai perder empregabilidade. Então, o caminho que a gente estava trilhando era colocar estagiários, porque esse pessoal quer aprender, quer trabalhar e, de repente, chega a isso. Mas tem essa dificuldade que eles não conseguem entender o negócio, né? Esse é um processo um pouco mais difícil. Então, essa dificuldade de que profissional que a gente precisa para trabalhar com MapperID vis-à-vis o que tem de disponibilidade no mercado. Porque se eu for competir com um desenvolvedor em Java para começar a trabalhar com MapperID, eu tenho que pagar mais do que ele ganha como desenvolvedor Java, senão ele não se enxerga com empregabilidade, né? Eu vou te contar uma experiência que a gente teve, e talvez até tenha alguém que participou desse curso aí. A gente fez agora com jovens, né? Meninos de 16 a 21 anos, a gente fez um teste para ver qual seria a forma de aprendizado melhor para usar o MapperID. E eles, na verdade, é muito interessante isso, porque eu acho que são coisas que vão se enraizando na vida da gente, né? O olhar deles era ser analista de negócios. E não se preocupar em codificar, porque o cara começa, poxa, eu vou codificar em PHP, eu vou para outra empresa, eu codifico Java. Então, eles estavam preocupados muito mais em ser analista de negócio. E se eu botar lá no meu passado,
Quando eu comecei como programador de sistemas, que era, na verdade, você tinha exatamente programador e analista de sistemas, né? O que o programador fazia? Só programava, ele não fazia nada de análise do negócio, não fazia nada. O meu olhar estava para ser analista de negócios. E hoje nós estamos no movimento contrário. Parece que a grande segurança de todo profissional é ele saber a linguagem. Só que as linguagens nascem e morrem. O negócio, se você souber, você vai a qualquer lugar e a qualquer empresa. Talvez seja uma dessas mudanças, e a gente tem falado muito isso, né? Qual é o futuro do trabalho de várias profissões? Tem várias profissões que elas vão morrer e tem várias profissões que vão ser reescritas de novo, né? Ou vão ter um novo modelo. E o Mapper Idea está trazendo um novo modelo da área de desenvolvimento de software. A gente vai relutar, a gente vai sofrer, mas quando a empresa começar a perceber que realmente ela consegue fazer 5 vezes mais rápido, vamos pelo mínimo que a gente já conseguiu, 5 vezes. Quanto você está ganhando de dinheiro? Sem contar isso que eu falei antes, de substituição da tecnologia, pluralidade da tecnologia, porque às vezes a gente esquece que a gente vive num mundo que ele muda. Eu mesmo, quando eu mudei para uma linguagem low code, eu mudei por quê? Porque o VB morreu e eu cansei de escrever a máquina. Então, o VB morreu, o que eu tinha que fazer? Eu fui para uma linguagem low code. Entrei numa linguagem low code, feliz e contente, programei tudo nela, joguei para Java. Fui no meu primeiro cliente e ele adorou. Por quê? Porque todo o ambiente dele era S400, rodava Java, coisa e tal. Putz, joia. Fui no meu segundo maior cliente e o cara falou assim, Reginaldo, esse software aqui não adianta. Ficou muito bom, muito bonito, mas precisa ser em .NET porque realmente o meu ambiente é Microsoft. Se eu não tivesse optado por uma ferramenta low-code na época, eu estaria perdido com isso, né? Porque eu teria que apostar em Java e muito provavelmente eu teria perdido esse cliente. O que eu fiz? Com uma ferramenta low-code, fui lá e gerei uma plataforma .NET e eu tinha 2 vertentes. E aí, essa história, por exemplo, que eu contei antes do Angular, que levou 1 ano e meio, eu perdi um enorme cliente porque ele queria mudar tudo para Angular e a minha linguagem low-code não permitia fazer isso. Então, eu acho que, assim, o Mapper Idea está trazendo uma mudança cultural, realmente, de visão de desenvolvimento de software. Ela é difícil ainda de entender, né? E eu acho que justamente porque ela muda com a cultura da profissão de todo mundo. Hoje, o desenvolvedor de software, ele está exatamente numa posição muito boa. Por quê? Porque ele pode trocar de emprego a hora que ele quiser e pedir o salário que ele quiser que as pessoas estão segurando. Esses dias eu conversei com um, e assim, é interessante porque o trabalho dele não tem... Só que ele foi para um lugar ganhando R$29 mil. Quanto tempo a empresa vai conseguir sustentar ele nesse patamar? E cada vez mais a disputa está aí, né? Então, assim, Ulisses, realmente é uma mudança drástica. Eu acho que esse vai ser a grande dificuldade do caminho do Mapper Idea, mas a gente já está ganhando terreno no sentido de mostrar a efetividade da velocidade e das mudanças que podem ser feitas de forma ainda mais rápida. Muito bom. Não sei se eu respondi, eu compliquei, né, Ulisses? Não, com certeza. É a dificuldade que a gente está aqui em saber para onde anda, né? Então, assim, o que eu tenho hoje, alguns clientes têm feito, né, que estão adotando a ferramenta, eles estão pegando um módulo, às vezes em específico, e fazendo, e mostrando para o cara, tá vendo? E eles estão fazendo algum exercício de casa que para nós é interessante. Quanto tempo nós levaríamos para fazer isso aqui? 1000 horas. Beleza. Mapper Idea. Então, vamos fazer lá o mapa da arquitetura. Vamos gastar o tempo que tem que gastar saindo da estaca zero. 200 horas. Tudo. Poxa, olha aqui, ó a diferença de 1000 para 200 horas. E na próxima vez, eu não tenho mais que pensar na arquitetura. Eu vou pensar só em mudar o meu negócio. Então, na próxima vez, talvez novamente as tuas 1000 horas, para nós vai ser 15 horas, 16 horas, 18 horas. E essa experimentação é que está fazendo as pessoas também mudarem o seu ponto de vista.
Certo. Para mim, respondeu adequadamente. Obrigado. Então tá bom, obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Reginaldo, é o Fábio quem está falando? Oi, Fábio, tudo bem? Tudo jóia. Tem previsão de algum hands-on, alguma demonstração mais prática, técnica? Sim, Fábio, a gente pode até marcar com você e fazer uma apresentação, porque assim, essa apresentação ela vai em torno de 1h30, né? Então a gente está querendo fazer algumas trilhas de webinar, talvez mais um ou dois, e no último fazer uma só mostrando tudo isso aqui na prática, né? Mas se você tiver interesse, a gente marca com você 1h30 e a gente mostra tecnicamente um monte de coisas para você como é pensado. Tá, eu vou alinhar com o time aqui para a gente, de repente, conversar. Tá bom, fique à vontade. Você tem meu contato, né? E a gente vai conversando. E além disso, a gente quer fazer algumas ações de talvez criar um hackathon daqui a pouco, criar alguns cursos online, porque a gente também está fechando com universidades. Então, a gente está trabalhando várias coisas para melhorar a cultura do uso do Mapper ID. Legal. Tá? E eu vou mantendo vocês informados também. Beleza. Obrigado. Joia, obrigado você, Fábio. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olá, Reginaldo. Dario que está falando. Dario. Oi, Dario. Tudo bem? Muito boa a explanação, né? Eu tinha passado para você que gostaria de conhecer melhor a ferramenta, né? Sim. Então foi muito boa a explanação e reforça aí o nosso contato. Eu vou marcar logo em seguida com você para a semana que vem a gente conversar. Para expor um pouquinho mais de situação de mercado, né? Com certeza. Uma coisa só para passar aqui, diante até do que já foi perguntado para você, vocês têm a felicidade de estarem atacando a maior dor que existe no desenvolvimento de todas as startups voltadas à tecnologia, tá? Esse fato do programador estar disponível para o mundo que a pandemia descortinou, acabou trazendo a dor de todos que conseguiram sair bem no mercado, mas não estão em braço agora para conseguir fazer as coisas. Não tem como reter pessoal, né? E eu estou te falando da experiência concreta que eu tenho. Eu passo a maior parte do meu tempo analisando o portfólio, né, que nós temos aqui no Sevna, e todos, sem exceção, não existe uma reunião de acompanhamento que eu faço onde o empreendedor não vem chorar no ombro, que ele não sabe como reter gente, não consegue mais adequar, né, os seus custos ao que ele precisa pagar para cada desenvolvedor. Sim. Junto com isso, eu enfoco para enfatizar essa dor, né? Eu digo para você que toda a geração que veio um pouco depois da nossa considera a codificação a parte suja do trabalho. Eles não querem codificar. Eles querem sair da faculdade, sentar do lado da janela, numa mesa grande e ser analista de negócio. Então, esse objetivo também ajuda a fazer com que nos facilita a formação de analista de negócio, porque já é o objetivo dessa moçada. Eu mesmo tenho 4 aqui em casa e nenhum dos 4 quer saber de programar. Tá? Então, está todo mundo na área de negócio. Então, eu acho que é uma mudança mesmo, conforme o Ulisses comentou, é uma mudança no perfil da equipe, mas é uma mudança no sentido da onde caminha a economia, da onde caminha a eficiência, né? Então, esse povo vai ter realmente que cuidar do negócio, da arquitetura, né? E esquecer a codificação, que é braçal, né? E o trabalho braçal você faz com uma ferramenta. Esse é o grande objetivo. Parabéns pela exposição aí.
e nós voltamos a conversar. Obrigado, Dario. Um abraço. Mais alguma pergunta? Bem, acho que não tem mais perguntas. Eu queria agradecer primeiro a presença de vocês. Eu estou tentando todo mês agora, a gente vai fazer um webinar. Esse foi o primeiro ciclo do desenvolvimento de software, porque a gente fala de um contexto geral, né? E a gente está pensando nos próximos aí, o que falar e o que trazer para vocês, principalmente vendo a mudança de ótica que a gente está oferecendo. Porque, assim, fazendo mais do que do que é feito manual, por exemplo, o low-code veio e já trouxe uma mudança, mas junto com ele trouxe uma enormidade de objeções, né? E eu trabalhei com low-code durante 22 anos da minha vida, tá? Como programador, como dono de empresa com 30 profissionais que eu tinha desenvolvendo software, e depois como distribuidor dessa ferramenta em nível Brasil, né? E a gente sabe as objeções. E realmente, quando foi pensado o Mapper Idea, ele foi pensado eliminando essas objeções e olhando exatamente a questão da continuidade. Então, uma das coisas legais do Mapper Idea, e a gente não comenta, mas ao mesmo tempo eu sempre comento, é o seguinte, né? O Mapper Idea é uma ferramenta autodesligável, né? Se hoje você codificasse todo o teu sistema em Java, .NET, através do Mapper ID, quisesse desligar a chavetinha, você tinha 100% de liberdade e autonomia para fazer isso na mão. A nossa grande aposta é que você vai ficar com o Mapper ID, por quê? Porque você vai continuar tendo produtividade, agilidade, assertividade e poder ter essa continuidade do ciclo de vida do software, que é evoluir constantemente a tecnologia, evoluir constantemente o negócio, poder substituir a tecnologia no momento que você quiser e fugir da obsolescência da tecnologia. Eu já convivi algumas obsolescências de tecnologia na minha vida e todas elas me deram calos na cabeça, na mão, nos pés, porque realmente é um negócio muito ruim. A gente gasta muito tempo, não ganha dinheiro. E se a gente pensar nesse caso desse cliente que estava para mudar em 6 anos a tecnologia dele, em 6 anos, quanto mudou de tecnologia de novo? Então, o Mapper Idea veio exatamente com uma ideia diferente no mercado, totalmente diferente, uma mudança comportamental, uma mudança empresarial, e que a gente precisa olhar isso. Então, muito obrigado por vocês terem visto aí, todos têm o meu contato, depois a gente vai passar esse vídeo de novo para vocês poderem ver e passar até para as pessoas que vocês conhecem, não só dentro da empresa, mas outras pessoas, e nos ajudarem nessa transformação no desenvolvimento de software. A gente está trazendo uma proposta realmente diferente e com uma boa aceitação do mercado. Essas dificuldades do Ulisses são dificuldades que existem, são dificuldades que o Ulisses colocou, que é a parte cultural da coisa, mas a gente está vivendo um momento onde a mudança cultural, que a inteligência artificial está trazendo para todo mundo, em todas as áreas, é a mesma que nós estamos trazendo aqui. E a gente vai precisar atender mais e mais e mais e mais o crescimento do desenvolvimento de software. Tá bom? Obrigado, uma boa tarde para todo mundo. Vão com Deus, fiquem em paz. Se precisarem da gente, só conversamos, tá bom? Um abraço. Mapper Idea, you code faster.